O enunciado diz o seguinte, da questão número 3. Calcula-se que o Rio Grande do Norte tem cerca de 90% do seu território vulnerável ao fenômeno da seca. Fenômeno explicável e previsível. A pobreza marcante nas áreas atingidas por ela tem sido apontada pelos pesquisadores como, antes de tudo, um problema político e econômico, e não ambiental. Historicamente, a área de ocorrência da seca tem sido alvo de importantes projetos hídricos para a implantação de agroindústrias, defendidos pelos planejadores como solução para a modernização. Os investimentos de capitais nessa área têm gerado culturas alimentares em nosso estado, distintas das atividades tradicionais. Com base no texto e nos conhecimentos, ou nos seus conhecimentos, indique a alternativa que contempla as áreas agroindustriais, o projeto hídrico e as lavouras modernizadas no Rio Grande do Norte, respectivamente. Essa informação que o professor Davi acabara de ler é assim, muito importante, porque muito ligada ao quadro natural, nós sabemos que a seca perversa, a seca que expulsa, a seca que provoca, não ela apenas, mas ela é um aliado dos problemas rurais e concomitantes os problemas urbanos também. Então aqui no Rio Grande do Norte ela tem sido combatida com alguns projetos, seja agroindustrial, seja até da construção de projetos e açudagens. Vale salientar que hoje nós temos 2 barragens no Rio Grande do Norte que elas concentram muito mais da metade dos recursos hídricos do estado. Vejamos, nós temos no Vale do Açu a conhecida barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, popularmente conhecida como Barragem do Açu. Essa barragem que foi construída no leito do rio Piranhas-Açu, que hoje é um rio perenizado, porque no leito desse rio, no vizinho estado da Paraíba, temos também a barragem de Coremas, lá no interior paraibano. E recentemente foi inaugurada, que a gente pode dizer uma barragem que demorou muito tempo para ser construída, muitos falavam que era o símbolo da indústria da seca, mas essa barragem foi concluída no governo Garibaldi Filho, né? A barragem de Santa Cruz do Apodi, com uma capacidade hídrica de 600 milhões de metros cúbicos. Para se ver, ter uma ideia, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ela tem uma capacidade de 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos, com aproximadamente 600 milhões da barragem de Santa Cruz, nós vamos ter aí uma média de 3 bilhões de metros cúbicos. Calcula-se que o Rio Grande do Norte tem, em média, 4 bilhões. Então, 3 bilhões de metros cúbicos reservados somente nessas 2 unidades. Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e barragem Santa Cruz do Apodi. Lembrando que a barragem de Santa Cruz do Apodi foi construída no leito do rio Mossoró-Apodi, vizinho à cidade do Apodi, como a barragem já é chamada também barragem do Apodi, e a barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves foi construída, obviamente, no leito do rio Piranhas-Açu. Olha, no caso, a resposta seria a letra A. Agora, eu gostaria de ainda continuar um comentário sobre a questão da barragem Armando Ribeiro Gonçalves e da barragem do Apodi, uma vez que nós estamos vivenciando atualmente na questão histórica e geográfica do Brasil, o projeto de transposição das águas do São Francisco. E para o nosso estado, nós seremos beneficiados pelo eixo norte do projeto de transposição. Esse eixo, ele vai, na realidade, abastecer a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que na realidade há uma crítica em relação ao projeto, porque ele vai abastecer uma barragem que já é perenizada. E com relação à questão só para efeito de informação, para evitarem pegadinhas, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, apesar de ser localizada no rio Piranhas-Açu, a cidade onde ela está localizada é a cidade de Itajá, ok? O município de Itajá, na realidade, né? Não a cidade, o município de Itajá. E então nós teríamos aqui, numa sequência, respectivamente, Vale do Apodi, Vale do Açu e Apodi, barragem Armando Ribeiro Gonçalves, frutas tropicais, que no caso seria a letra C de casa, como resposta, ok? Por quê? Na letra A nós temos Vale do Apodi e Trairi. Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, frutas tropicais, mas a questão ela direciona para as 2 principais barragens e 2 principais bacias hidrográficas. E no caso, as principais bacias hidrográficas que drenam aquelas regiões onde se pratica uma fruticultura irrigada, que por sinal está comandando a economia do estado hoje,
nas exportações, como o melão, por exemplo, que é o principal produto da fruticultura de exportação, inclusive ultrapassando em valores a própria cassinicultura. Então, seria a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e a barragem do Apodi, respectivamente nos rios Açu, Piranhas Açu, Apodi Mossoró e frutas tropicais para exportação. A questão número 4 tem o seguinte texto. Analisa as afirmativas e marca a alternativa que reúne o conjunto de afirmativas corretas. Diz o seguinte, na última década do século passado, a dinâmica da economia mundial alterou mais ainda as relações internacionais de troca e prestação de serviços, iniciada no final da Segunda Guerra. Os lugares no espaço geográfico mundial estão ligados à rede de fluxo de capitais, de mercadorias e de informações. Nesse contexto de transformações, o nosso Estado tem apresentado uma evolução no processo de globalização. Entretanto, tal processo tem priorizado determinados lugares, como Natal e municípios do seu entorno, e excluído outros, outrora geradores de grande riqueza para o Estado. Então nós temos, caro vestibulando, 5 assertivas para discutirmos. E nós vamos observar quais assertivas podem ser consideradas corretas, quais assertivas nós podemos descartar para chegarmos ao nosso objetivo, atingirmos o nosso objetivo. Bem, nós temos o primeiro item que coloca o seguinte. O PROAD, ou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial, base legal da política de concessão fiscal do Estado, favorece a instalação e ampliação de novos investimentos em áreas de concentração de recursos. É verdade, esse programa, esse PROAD, ele tem ajudado muito ao desenvolvimento industrial do Estado. Muito embora a gente sabe, né, que esse desenvolvimento industrial é muito limitado, são nas áreas muito próximas à capital, na chamada região metropolitana. Lembrem que Natal hoje já é considerada região metropolitana, uma das regiões metropolitanas emergentes ou em formação, né? Nós tínhamos hoje uma reunião de aproximadamente cerca de 9 municípios que não estão tão conurbados assim, alguns estão ainda um pouquinho distantes, né, delimitado por áreas rurais, mas aí já foi tido e registrado como áreas, obviamente, metropolitanas como um todo. Então, esses 9 municípios que concentram hoje uma população, obviamente, superior a 1 milhão de habitantes. Então, essa região metropolitana de Natal é uma das questões que poderá ser debatida, sem sombra de dúvida, na próxima prova. Ainda, só lembrando a questão do PROAD, reforçando um pouquinho o que o nosso colega JC comentou, né? Ele vai ter a sua utilidade, a sua participação maior a partir do momento que o próprio governo federal permite a guerra fiscal entre os estados, né, para atrair investimentos. No item 2 diz, o Estado empenha-se cada vez mais em atrair investimentos produtivos, justificando-os como única solução para a criação de empregos e geração de renda, beneficiando o capital de custos menores de produção. Isso aí é o que nós chamamos de guerra fiscal. A guerra fiscal é exatamente aquela luta dos governos, dos municípios, para trazer benefícios que possam, vamos dizer assim, engrandecer, que possam gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento e progresso para os municípios. Então, essa briga, essa luta, né, que seria, na verdade, uma briga saudável, é em prol do desenvolvimento local. Comente a próxima. Ok, vamos lá. Os poderes que atuam no Estado promovem inovações em um número limitado de lugares, enquanto grande parte dos municípios sertanejos convive com crises das culturas tradicionais e problemas político-econômicos e ambientais. No caso, o item 3 aqui, tecendo um comentário, quando diz os poderes que atuam no Estado promovem inovações em um número limitado de lugares, é correto, porque essas inovações elas vão acontecer exatamente onde a gente chama de zona da mata ou zona litorânea, principalmente, da Grande Natal. E o sertão ele fica meio que esquecido em relação à questão dos investimentos. Então, isso leva a uma crise, sim, principalmente das culturas tradicionais do interior. No item 4, as vantagens do Rio Grande do Norte em relação aos estados vizinhos vinculam-se ao tamanho do mercado ainda pouco explorado, que vem se abrindo progressivamente, atraindo grandes investimentos estrangeiros nos ramos de confecções e calçados. E o item 5, a posição geoestratégica do Rio Grande do Norte tem papel importantíssimo na instalação de canais de exportação para os mercados consumidores da América do Sul, dada a sua proximidade geográfica.